É uma alegria estarmos juntos mais uma vez, cultuando ao Senhor. E hoje, iniciando um ciclo de 12 ministrações que acontecerão sempre, grave isso, nas últimas quintas-feiras de cada mês. Um ciclo que estamos chamando de Celebrando a Libertação, onde caminharemos por 12 temas, por 12 áreas que nós entendemos que precisamos orar e pregar por libertação, começando hoje com a rejeição. Então, de hoje até fevereiro de 2026, um sermão por mês, sempre na última quinta-feira de cada mês, com esse projeto chamado Celebrando a Libertação. Sem mais demoras, para entrarmos já na ministração da palavra, eu te convido a abrir sua Bíblia no Salmo 27, versículo 10, ou acompanhar a leitura no multimídia desse versículo, que diz: porque se o meu pai e a minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Vamos ler juntos? Porque se o meu pai e a minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Pai, nós oramos a Ti nesta hora e pedimos, Pai, que o Teu Espírito Santo nos conduza nesse momento em que nós lemos a Tua palavra e que nós nos assentamos com reverência para ouvir, Deus, o recado que vem do Teu coração. Que nesta noite, pelo poder da Tua palavra, pessoas sejam libertas, restauradas e transformadas. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse salmo é um salmo de Davi. Não dá para saber a data, a época em que foi escrito, mas tudo indica que seja num daqueles momentos em que ele fugia de Saul e que foi um dos momentos mais difíceis da vida de Davi, quando Saul queria matá-lo. E mesmo que a gente não saiba com certeza se foi nesse momento, ou qual foi a época em que ele foi escrito, uma verdade está clara nesse texto, que é o que mais importa para nós. É a verdade de que o Senhor acolhe aqueles que se sentem abandonados. Você pode dizer isso após mim? O Senhor acolhe aqueles que se sentem abandonados. O abandono, irmãos, é uma experiência daquele que em algum momento foi deixado para trás. O abandono é a experiência daquele que em algum momento foi desassistido, talvez por alguém que deveria ter cuidado, ter estado presente, mas assim não fez. Então, o abandono, nós podemos dizer que ele é uma ação concreta da rejeição. É como se nós pudéssemos entender da seguinte forma: o abandono, ele é a ação, e a rejeição é o que ele transmite. Então, se alguém te abandonou, isso teve uma ação. E o que esse abandono comunicou para você foi a rejeição. E a rejeição, como eu disse, é o tema que nós vamos ministrar nessa noite e que nós cremos, pela luz da palavra de Deus, que há cura, que há libertação para esse mal que faz parte da vida de muitas pessoas. Nós podemos dizer que a rejeição possui algumas marcas. Olha, falando rapidamente no viés da saúde emocional, essa área vai dizendo que a rejeição é uma das experiências mais dolorosas que alguém pode enfrentar. Isso acontece quando ela sente ou interpreta que foi esquecida, ou esquecido, ignorado ou ignorada, desvalorizado ou desvalorizada, ou tenha se sentido inadequada. Olha, um dado estatístico que me chamou a atenção e quero compartilhar aqui com você,
a rejeição, ela interfere no nosso cérebro, tal como uma dor física. Médicos e especialistas vão dizer que estudos feitos com ressonância magnética mostram que a rejeição, ela ativa áreas do cérebro que são as mesmas áreas que são afetadas ou ativadas numa dor física. A rejeição, ela pode acontecer de forma direta, quando alguém diz de forma clara e demonstra isso para você, mas a rejeição, ela também pode acontecer de forma indireta, quando há, por exemplo, uma ausência emocional, mesmo que a pessoa não comunique verbalmente a rejeição, isso pode se caracterizar como uma rejeição. Alguém que não é valorizado ou valorizada, isso é uma forma indireta de se comunicar a rejeição. Um filho, por exemplo, que nunca ouviu do pai expressão de amor e nem recebeu afeto, ainda que ele não comunique verbalmente a rejeição, ele comunica indiretamente. E quando isso se internaliza, irmãos, em cada um de nós, isso costuma trazer alguns danos que todos nós acredito que, dado a potencialidade que é esse assunto hoje, ainda que no senso comum a gente consiga compreender. Por exemplo, a rejeição compromete a autoestima da pessoa. A pessoa, ela pode deixar de acreditar naquilo que ela é diante de Deus, ela pode deixar de acreditar na sua verdadeira identidade, para passar a acreditar naquilo que a pessoa comunicou a partir dela. E isso afeta a sua área emocional, isso afeta a sua autoestima. Ela pode também trazer disfunção no relacionamento, na área interpessoal. De certa forma comum, por exemplo, que uma pessoa que sofra de rejeição, ela seja codependente. Ela em algum momento se submeta a determinados tratamentos que não precisaria se submeter, mas se submete por causa do trauma da rejeição. Ela pode trazer o medo novamente de ser abandonado, e talvez justamente por esse medo, a pessoa pode se submeter a coisas que não precisava, porque em algum momento ela já foi abandonada, então ela passa a sentir o medo de vivenciar isso novamente. Ela pode causar a autossabotagem, que é a ação, ainda que não intencional, de atrapalhar a si próprio, de atrapalhar o seu crescimento, o seu avanço, o seu progresso. E ela pode até criar uma desconexão espiritual, porque em algum momento da rejeição, você pode também culpar a Deus. Se você acredita muito naquilo que aconteceu ou que proferiram em relação a você, você pode culpar a Deus. Você pode ter talvez uma rejeição na área da paternidade e transferir isso para o seu relacionamento com Deus. Então a rejeição, ela também pode criar uma desconexão espiritual. Mas dito isso, irmãos, embora isso tenha importância, o nosso papel hoje é com a fé, o nosso papel hoje é com a Bíblia. E a Bíblia traz alguns exemplos para nós de pessoas, de personagens, homens e mulheres iguais a mim e você, que experimentaram rejeição. E eu quero olhar e caminhar um pouco aqui pela Bíblia, para que a gente perceba essa marca também negativa na vida de alguns personagens, que eu tenho certeza que conforme eu for falando aqui, não vai ser difícil para você identificar a rejeição na vida desses personagens. O primeiro deles que eu quero citar é José, filho de Jacó, que foi rejeitado pelos seus irmãos. Eu creio que todos aqui conhecem essa história. A Bíblia vai dizendo que José, ele tem um sonho, e esse sonho, quando a gente lê todo o livro do Gênesis, a gente vê que era sonhos de algo que iria acontecer na sua vida mais à frente. Ele compartilha esse sonho com seus irmãos e ele passa a ser rejeitado por eles. E essa rejeição, irmãos, é uma rejeição familiar. É uma rejeição que acontece dentro de um âmbito onde você espera cuidado. José era o filho mais novo. José era mais novo que os seus irmãos, então se esperava que esses fossem aqueles que iriam exercer cuidado,
amor, atenção. Mas não, esses foram aqueles que o rejeitaram. Então ele foi rejeitado dentro da sua própria casa. Ele foi jogado literalmente num poço, você conhece a história. Ele foi vendido como um escravo. Tem todo um contexto de história nessa rejeição aqui na vida de José. Mas ao mesmo tempo que tem o contexto da história, ela já começa a trazer algumas aplicações para mim e para você. Por exemplo, olha, nem toda rejeição é o fim. Muitas vezes a rejeição pode ser o início de um propósito de Deus na sua vida. Talvez não seja muito comum nós pensarmos isso, mas podemos pensar. Porque foi em meio à rejeição que Deus começou um propósito claro na vida de José. Interessante, irmãos, pensar que José, ele não foi rejeitado porque ele era alguém inútil. José, ele foi rejeitado porque ele carregava algo que outros não carregavam. José não foi rejeitado por ser alguém inútil. José foi rejeitado, irmão, porque ele tinha algo que outros não tinham. E eu não estou aqui dizendo que Deus ele tem filhos prediletos porque deu um sonho a Jacó, e deu um sonho a José e não deu aos seus irmãos. Não, eu não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo que José carregava algo que era dele. Era uma experiência dele, era um sonho dele, era algo que Deus tinha para ele. Os seus irmãos poderiam também experimentar aquilo que Deus tivesse para eles. Só que em vez disso, eles preferiram rejeitar o irmão que carregava algo que eles não carregavam. Às vezes a rejeição, irmãos, acontece porque você carrega algo que alguém não suporta que você carregue. A rejeição muitas vezes acontece talvez porque você tenha algo que alguém perto de você não suporte que você tenha. Nós vamos falar mais à frente, mas eu quero deixar registrado aqui. José, ele foi restaurado, sobretudo de uma possível rejeição, porque ele perdoou. E mais à frente nós veremos que o perdão é fundamental também se nós queremos ser libertos da rejeição. Lá em Gênesis capítulo 50, versículo 20, a palavra de Deus diz assim, olha, vocês intentaram o mal contra mim, porém Deus o transformou em bem. Nesse pequeno versículo, irmão, está talvez uma das essências do que é ser liberto de rejeição. É quando você já não permite que aquilo que fizeram com você defina você. É exatamente o que esse versículo mostra para nós. Percebe que José cita nesse versículo o que seus irmãos fizeram com ele, mas ele não é definido por isso. E ele diz isso de forma muito clara, vocês fizeram mal contra mim, porém Deus o transformou em bem. Ou seja, o mal que veio de vocês não me define, porque Deus agiu na minha vida, eu sou hoje aquilo que Deus quisesse que eu fosse, e não aquilo que vocês disseram ou pensaram que eu fosse. Esse versículo comunica isso para nós. Mas nós podemos também, irmão, sair do livro de Gênesis, e ir lá para 1 Samuel, e vamos ver que Davi foi rejeitado por toda a sua família. 1 Samuel capítulo 16, versículo de 10 a 11, vai dizendo assim, olha, assim Jessé fez passar diante de Samuel os seus 7 filhos. Porém Samuel disse a Jessé, o Senhor não escolheu nenhum destes. Então Samuel perguntou a Jessé, acabaram-se os seus filhos? E Jessé respondeu, ainda falta o mais moço, que está cuidando das ovelhas. E Samuel disse a Jessé, mande chamá-lo, porque nós não sentaremos à mesa para comer até que ele chegue. Irmãos, esse também é um texto muito conhecido, um personagem bastante conhecido, creio que a maioria aqui, se não todos, conhecem. É a história de que Deus não se agrada mais do reinado de Saul e escolhe Samuel para que Samuel pudesse ungir aquele que seria o novo rei de Israel. E esse é Davi. Então Samuel ele vai até a casa de Jessé, direcionado por Deus, e talvez você lendo ali, talvez você possa pensar que fosse coincidência Davi estar lá no meio do pasto, cuidando do rebanho. Mas não foi coincidência, irmãos.
O fato de Davi não ter sido chamado para estar ali naquele momento é algo intencional. É justamente a ação de quem desprestigia o outro. E foi isso que seu pai fez em relação a ele, e que seus irmãos, quando a gente estuda a vida de Davi, nós também percebemos que eles compartilhavam com esse sentimento. Eles desprestigiaram Davi. Davi não era digno para eles de estarem ali numa reunião onde alguém pudesse ser escolhido para ser o rei. E aí Samuel chega ali e Jessé apresenta todos os filhos, mas Deus não confirma para Samuel que um daqueles filhos seria o novo rei de Israel. Então ele faz questão de mandar chamar ao descobrir que tinha mais um filho, e diz bem claro que ninguém sentaria à mesa para comer enquanto Davi não chegasse. Isso aqui também já traz algumas aplicações para nós, irmãos. Olha, ainda que você tenha sido esquecido pela sua família, você é lembrado por Deus. É isso que esse texto nos ensina. Olha, a sua aceitação, ela não depende do que pensam sobre você, mas do que Deus sabe ao seu respeito. Esse texto nos ensina, irmãos, que Deus, às vezes, Ele é especialista em mudar a ordem da fila. Deus, às vezes, é especialista, irmãos, em interromper ou descumprir o protocolo. Deus não está comprometido com isso. Tanto que 1 Samuel 16:7 vai dizendo: o Senhor não vê como o homem vê, porque o homem olha para a aparência, mas o Senhor olha para o coração. E naquele momento Deus não estava buscando aparência, Deus estava buscando o coração. Mas Davi foi rejeitado dentro da sua família. Mas a gente pode dizer ainda, irmãos, e ainda estando em 1 Samuel, que teve uma mulher chamada Ana, que ela foi rejeitada por toda uma sociedade. E o capítulo 1, versículos 6 e 7, você também conhece essa história, vai dizendo: Penina, sua rival, a provocava excessivamente para a irritar, porque o Senhor a tinha deixado sem filho. Isto acontecia ano após ano. Todas as vezes que Ana ia à casa do Senhor, a outra a irritava. Por isso Ana se punha a chorar e não comia nada. E aí você pode também ler esse texto e você pensar que o único problema de Ana era Penina, quando não era. Não era. O maior problema de Ana, ou um dos problemas de Ana, não era só a provocação de Penina, não, irmãos, era uma rejeição da sociedade, porque a cultura aqui, irmãos, a cultura na vida da mulher nesse contexto aqui, fazia com que a dignidade feminina dela tivesse ligada à maternidade. Ou seja, uma mulher que não pudesse ter filho era inútil. Então Ana, ela não apenas lida com a provocação de Penina, Ana lida, irmãos, com a rejeição da sociedade. Sabe aquela rejeição em silêncio, que muitas vezes olha, e mesmo que não diz nada, mas o olhar já revela? Era esses olhares que você pode ter certeza que Ana enfrentava. Você consegue imaginar sorrisos forçados, comentários desprazerosos a respeito dela, e comparações, sobretudo dela com Penina, porque Penina tinha muitos filhos e ela não tinha. Ou seja, irmãos, o maior problema de Ana não era a provocação de Penina, o maior problema de Ana era a rejeição da sociedade. Mas esse texto também já ensina algumas coisas para nós, ainda que só estejamos passando por ele. Olha, Ana nos ensina a levar a dor da rejeição ao lugar certo. Porque Ana, ela não, embora muito chateada e muito angustiada e muito triste com a provocação de Penina, Ana não discute a sua dor com Penina. Ana leva a sua rejeição ao lugar certo. 1 Samuel 1,10 vai dizendo que com amargura de alma Ana orou ao Senhor e chorou muito. E a gente aprende aqui também, irmãos, que Deus não rejeita quem a sociedade despreza. O Senhor diz que Ana, foi Ele que deixou sem filhos, mas não disse que foi Ele que havia rejeitado. Ainda que Ele permita o sofrimento não é rejeição.
Agora eu quero compartilhar com você algo que talvez nos assuste, mas também é muito perceptível na vida desse personagem. Foi Pedro que rejeitou a si mesmo. Agora não é mais a rejeição que vem do outro, é a rejeição que vem de si próprio. E é também um tipo de rejeição que eu e você podemos experimentar. É a rejeição que vem de nós mesmos. Você também conhece a história desse personagem, um dos discípulos talvez mais impulsivo, com muito ímpeto em tudo que fazia, em tudo que falava, disse que estava pronto para morrer por Jesus, mas conforme Jesus havia dito para ele, ele o negou 3 vezes. E quando ele nega a Jesus, a gente vê uma atitude aqui na vida de Pedro, que dá indícios, irmãos, de que ele mesmo começou a se rejeitar. Embora o versículo que está no nosso multimídia não transmita isso claramente para nós, olha, Pedro ele abandonou os outros discípulos e saiu para pescar. A pesca era a ocupação de Pedro, irmãos, antes de Jesus chamar para o segui-lo. Isso dá indícios que ele estava jogando para o alto, desistindo do ministério. Por quê? Porque rejeitou a si mesmo. A autorrejeição, irmãos, talvez seja uma das piores rejeições que nós podemos experimentar. Olha, desistir de um chamado é uma forma de punir a si mesmo. E eu ainda quero compartilhar com você o exemplo de Jesus, que foi rejeitado pelos homens. Aí aqui, irmãos, nós temos um exemplo que nenhum se compara ao dele. Isaías 53:3 vai dizendo que ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. João capítulo 1, versículo 11 diz que ele veio para o que era seu e os seus não receberam. Salmo 118, 22 vai dizendo que a pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular, ou seja, a pedra principal. A construção no mundo antigo era muito diferente do que é hoje, era feita muito com pedras, e a pedra angular, irmãos, era uma pedra que ela tinha um determinado formato, que ela poderia ficar nas extremidades de cada construção. Então imagina esse tamanho aqui do templo, se fosse no contexto antigo, naquele canto ali haveria uma pedra angular, naquele canto uma outra pedra angular, naquele ali uma outra pedra angular e aqui uma outra pedra angular. E essa pedra era procurada ou às vezes desenvolvida para que ela pudesse dar amarração, sustentação ao tipo de construção da época. Então o salmista aqui está profetizando que a pedra que foi rejeitada se tornou a pedra principal. Mas é fato que Jesus experimentou a rejeição. E Jesus, irmãos, enquanto Criador, porque sabemos que Ele e o Pai são um, Ele foi rejeitado pela sua própria criação. Jesus, enquanto Salvador, irmãos, Ele foi rejeitado justamente por aqueles que Ele veio salvar. E as palavras dele, registradas por Mateus, lá no capítulo 27, 46, já diz para nós o que talvez Jesus estivesse sentindo quando ele diz: Deus meu, por que me desamparastes? Isaías 53:3, repito, diz: homem de dores, sabe o que é padecer. Agora, a rejeição de Jesus, irmãos, ela foi o caminho para a nossa aceitação. Jesus, ele foi rejeitado no seu julgamento, mas ele nos justificou. Jesus, ele foi rejeitado na cruz, mas ele nos reconciliou. Jesus foi, irmãos, rejeitado pelos homens para nos reconciliar com o Pai. E em Cristo nós somos aceitos e adotados. Mas eu ainda quero, irmãos, nesta noite,
te dar alguns passos à luz da palavra de Deus, ou à luz do Evangelho, podemos assim dizer, para que você seja liberto da rejeição e possa celebrar a libertação da rejeição, que é a nossa proposta nessa noite. Nós cremos num Deus da cura e nós cremos num Deus da libertação. Porque talvez você, e agora a gente sai um pouco dos personagens bíblicos, talvez você esteja aqui e você tenha sido alguém rejeitado pelos seus irmãos, tal como José. Talvez você esteja aqui nesta noite, você tenha sido rejeitado pela sua família, tal como Davi. Talvez você já tenha experimentado uma rejeição pela sociedade, tal como Ana. Talvez já tenha rejeitado a si mesmo, ou esteja rejeitando-se a si mesmo, como Pedro. Ou talvez pelos homens, como foi Jesus. Mas a mensagem de hoje, irmãos, repito, é uma mensagem que ela profetiza cura na nossa vida. A mensagem de hoje, irmãos, é uma mensagem que ela prega libertação. Então eu quero, nessa reta final aqui ainda, caminhar em 7 passos para que você celebre a libertação da rejeição na sua vida. Nós podemos dizer que são 7 princípios, 7 conselhos, 7 chaves espirituais ou 7 caminhos para que nós possamos, irmãos, celebrar a libertação da rejeição e sairmos daqui nesta noite curados em nome de Jesus. O primeiro deles é um convite para que você comece a se ver como Deus te vê. Repita após mim: eu preciso me enxergar como Deus me enxerga. É isso. Porque muitas vezes, irmãos, a rejeição ela é experimentada porque nós passamos a nos enxergar pela lente da dor. Nós passamos a nos enxergar pela lente da comparação. Nós passamos a nos enxergar pela lente da opinião dos outros. E enquanto nós fizermos isso, irmãos, enquanto você insistir em olhar para você pela opinião dos outros, enquanto você insistir em olhar para você pela luz da comparação, enquanto você insistir a olhar para você pela dor que você experimentou, você não vai ser liberto da rejeição. O primeiro passo para que você seja liberto talvez de algo que lhe faz mal é começar a se enxergar como Deus te vê, é começar a se ver, a ver a si próprio como Deus te vê. Mas como Deus me vê? Deus te vê, meu irmão, minha irmã, como um filho amado, como uma filha amada, como alguém criado por Ele, cuja identidade ela vai além do conceito biológico. Ela ultrapassa esse entendimento biológico de identidade que nós temos. Ela traz relações, irmãos, que transcendem essa experiência nossa. Tudo isso tem a ver com a forma que Deus nos vê. Enquanto você insistir a se enxergar pela opinião dos outros, não vai haver cura nem libertação na sua vida. Segundo lugar, nós não devemos buscar nas pessoas aquilo que só Deus pode nos dar. Repita após mim: eu não devo buscar nas pessoas aquilo que só Deus pode me dar. Essa é uma outra grande verdade, irmãos, porque muitas vezes nós vivemos esperando a validação do outro, e nós não temos que viver pela validação do outro. Nós não precisamos e não devemos, irmãos, condicionar a nossa paz pela aceitação alheia. E eu não estou aqui pregando uma mensagem para você sair daqui rebelde, dizendo, tô nem aí, mas para ninguém. Não, eu não estou pregando isso.
Eu só estou te dizendo, irmãos, que em essência, você não precisa da validação do outro. Você só precisa da validação de Deus. O terceiro passo para que nós possamos experimentar essa libertação é conseguir expor a nossa dor à luz. A rejeição, irmãos, ela se fortalece no escuro. Não estou falando literalmente. Espero que você entenda. A rejeição, ela se fortalece no escuro. A rejeição, ela se fortalece no silêncio. A rejeição, ela se fortalece, irmãos, na introspecção. A gente precisa expor à luz, tal como fez Ana. Ainda que a gente chore amargurado, como chorou Ana, mas a gente chore diante de Deus. Então nós precisamos reconhecer, expor, orar, confessar, compartilhar com o Senhor, falar com maturidade, abrir o coração. Às vezes a gente tenta ser uma coisa que a gente não é. Às vezes a gente tenta buscar ou demonstrar uma força que nós não temos. Em outras palavras, irmãos, às vezes a gente odeia a vulnerabilidade. Essa é uma palavra que muitos de nós odiamos. A vulnerabilidade. Via de regra, ninguém aqui gosta de ser vulnerável ou se mostrar vulnerável. A gente gosta do contrário. A gente quer se mostrar bem. A gente quer se mostrar bem resolvido. A gente não quer se mostrar vulnerável. A gente não quer expor a nossa vulnerabilidade. Mas tem momentos que a gente precisa. Sobretudo para Deus. Porque você mostrando ou não, Ele te enxerga. São passos difíceis, irmãos. E olha que nós só demos 3 até aqui. Comece a ver como Deus te vê. Não tente buscar nas pessoas aquilo que só Deus pode te dar. Expõe a sua dor à luz, mas ainda tem um 4º passo. Perdoe todos que te rejeitaram ou vierem a te rejeitar. Não há cura, irmãos, não há libertação de rejeição para quem não perdoa. E esse é o 4º passo. Enquanto você continuar guardando mágoa de quem te rejeitou, você fica preso ao seu passado. E se no presente vier alguma rejeição e você ficar guardando mágoa disso, isso vai continuar caminhando com você e você vai levar isso para o futuro. E se lá na frente alguém vier te rejeitar e você fizer isso de novo, você vai ficar de novo preso à rejeição e ela pode continuar fazendo mal à sua vida. Mas são passos difíceis, são difíceis, irmãos, mas eles são terapêuticos. Eles são preciosos espiritualmente falando. E aqui nós chegamos em um, irmãos, que é fundamental, que é o perdão. Mas se eu perdoar, eu vou justificar a dor. Não, você não vai justificar a dor, mas você vai fazer com que ela não tenha mais poder sobre você. Então tem que perdoar, irmãos. Ainda que você não veja, ainda que você não se relacione, tem que decidir. Tem que chegar para Deus e falar: eu perdoo, eu libero. Eu libero pelo mal que me fez, eu libero pela rejeição que me causou, eu libero pela não valorização que me deu. Mas eu libero porque é libertação para mim. É isso que tem que fazer. Não tem jeito. Nem todo relacionamento que se perdoa será um relacionamento restaurado. Mas tem que ter o perdão. E não adianta, às vezes a gente precisa dizer o básico. A luz do Evangelho não é sentimento, é decisão.
é decidir perdoar, e muitas vezes decidir perdoar e continuar perdoando todos os dias. E aí nós chegamos no quinto passo, que é, fazendo isso, voltar ao lugar da nossa verdadeira identidade. Porque aí você vai poder dizer: eu não sou o que fizeram eu pensar que eu fosse. Eu não sou o meu erro, eu não sou o meu fracasso. Eu não sou o que disseram ao meu respeito. Não, eu não sou o que eu sou, é o que a Bíblia diz que eu sou. Eu sou aquilo que Deus, Ele diz a meu respeito. E a Bíblia me ensina que eu fui criado à imagem de Deus, eu fui remido por Cristo, eu fui adotado numa família celestial. Então é isso que é a minha verdadeira identidade, e não aquilo que disseram ao meu respeito. E aí, irmãos, a gente começa a ter maturidade para chegar no sexto passo e aceitar que a nossa história pode ter dor. Quem disse que não? A minha e a sua história pode ter dor. Agora, a gente não precisa terminar nela. Porque não dá, irmãos, para ficar se vitimizando. Não, também não tem libertação para quem fica se vitimizando, irmãos. Não, a sua história tem dor, sim. A minha tem. A dos nossos irmãos tem. Olha, a minha caminhada, ela tem dor, a sua caminhada tem dor, mas a gente não precisa terminar nela. A rejeição, ela pode ser um fato, mas ela não é o destino, ela não é o final. A Bíblia vai nos ensinando que Deus, irmãos, é um Deus que faz nova todas as coisas. Aí, irmãos, se conseguirmos chegar no último degrau, aí colheremos grandes frutos ainda na nossa vida. É quando a gente consegue ainda, depois disso tudo, permitir que Deus transforme a nossa dor em ministério. Aí você deu um tapa bem dado na rejeição. Quando você consegue ainda fazer com que Deus transforme a sua dor em ministério. Aí sabe o que começa a acontecer? E aí talvez tenham pessoas aqui que não vão entender o respeito, porque é muito louco mesmo. Aí aquele ou aquela que foi abandonado pelo pai vai ser instrumento de Deus para ser cura na vida daquele que está sendo abandonado pelo pai agora. Aí aquele ou aquela que não viveu a valorização conjugal vai poder ser instrumentos de Deus para ajudar quem não está sendo valorizado no meio do casamento. Aí o abuso talvez que eu recebi, ele vai ser instrumento para que eu ajude outro, porque eu transformei a dor em ministério. As feridas que você entrega para Deus podem se tornar instrumento de consolo na vida de outro. Quero repetir para vocês 7 passos. Volta para mim no primeiro, Marquinhos, por favor. Vou repetir rapidamente. Comece a se ver como Deus te vê. Não tente buscar nas pessoas aquilo que só Deus pode te dar. Exponha sua dor à luz. Perdoe todos que te rejeitaram ou que vierem a te rejeitar. Volte ao lugar da sua verdadeira identidade. Aceite que a sua história pode ter dor, mas não precisa terminar nela. E permita que Deus transforme sua dor em ministério.
rejeição de ontem pode ser um instrumento de hoje nas mãos de Deus. Sabe por quê? Porque você sempre vai, no reino de Deus, você sempre vai encontrar alguém que está passando pelo que você já passou. Quais são suas dores? Quais são suas dores? Você já sofreu a dor do luto? No reino você vai encontrar alguém ao teu lado que esteja experimentando a dor do luto. Teu luto do passado pode ser ministério hoje. Você experimentou o abandono? Você vai olhar para o lado, você vai ver alguém que está experimentando o abandono. Você teve carência de paternidade? Você vai olhar e vai encontrar alguém que está tendo carência de paternidade. E aí a gente vai ficar carregando a nossa rejeição, ou a gente vai transformar ela em ministério. Então é por isso que Deus quer libertar a gente da rejeição. É por isso que o Evangelho tem poder para libertar a gente da rejeição. É por isso que nessa noite, pelo poder desta palavra e do Espírito Santo, há cura para mim e para você. Há libertação para mim e para você. Eu quero te convidar a se colocar de pé nesse momento. E nós vamos cantar sobre cura. Enquanto nós estivermos cantando, se tem alguma área da sua vida no qual você precisa ser liberto da rejeição, eu quero fazer uma oração de libertação e eu quero te convidar a sair do teu lugar e vir aqui à frente enquanto nós estivermos cantando. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Se você quer ser liberto da rejeição, se você quer clamar a Deus pela cura da rejeição na sua vida, você pode sair do seu lugar e vir aqui para frente e se colocar aqui nesse momento. Vem para cá que vai ter alguém para orar com você. Venha para cá. Confio em ti. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim, Senhor. Jesus, eu preciso de ti. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Talvez você ainda esteja aí no seu lugar, porque talvez você tenha alguma vergonha de se expor. Mas eu ainda quero insistir com você nesse momento. A rejeição ela é muito mais comum e muito mais presente do que talvez a gente possa imaginar. E talvez tenham pessoas aqui ainda que
não estão se assumindo, não estão se reconhecendo como aqueles que precisam de libertação. Então eu quero insistir ainda no decorrer dessa música. Se você precisa ser liberto da rejeição, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Nós vamos voltar ao início desta música, vamos cantá-la desde o início. Eu ainda quero insistir com você. Se tem algo na sua vida que ainda não foi liberto e que diz respeito à rejeição, sai do seu lugar e vem para cá. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim, Senhor. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Pai, é na autoridade do nome de Jesus que nós oramos neste momento. E na autoridade do nome de Jesus, Pai, nós profetizamos e pregamos a libertação e a cura, Deus, na vida de cada um dos teus filhos e filhas que estejam aqui à frente, porque ainda possuem marcas da rejeição em suas vidas, Pai. Nós cremos no poder libertador, no poder restaurador do Teu nome, e cremos na atuação do Teu Espírito Santo, Pai, no qual nós clamamos e suplicamos nesta hora, para que toque, Deus, de forma especial nesse momento em cada coração, em cada vida, e que o Seu toque, Deus, venha trazer restauração, que o Seu toque, Deus, venha tirar manchas, venha tirar marcas negativas, que o Teu toque nesta hora, Deus, apague as palavras que foram proferidas, Deus, palavras que magoaram, palavras que machucaram, palavras que feriram a identidade, que sejam arrancadas nesta hora, Deus, pelo toque do Teu Espírito Santo, Pai. Que esse toque, Deus, desse Espírito venha restaurar, venha renovar, venha colocar um novo começo, um novo caminho, Deus, no que está por vir, e escrever ainda, Deus, páginas de novos sonhos, novos projetos e novas histórias que o Senhor tem para cada um dos Teus filhos. Que não haja ninguém aqui preso ao passado, Deus, mas aqui tenham nesse momento pessoas que possam olhar para frente, seguir em frente, caminhar e viver, Deus, o sobrenatural do Senhor, viver aquilo de melhor que o Senhor tem para cada um deles, Pai. Que haja nesta noite, Deus, um sentimento de pertencimento sendo inundado no coração de cada um dos Teus filhos e filhas aqui neste lugar. Que o Teu amor, Deus, venha sobrepor qualquer mancha, qualquer outro sentimento, mas que o Teu amor venha inundar os corações nesta noite, Deus. Porque a Tua palavra nos garante que nada pode nos separar do Teu amor, nem mesmo a morte, nem anjos, nem demônios, nada pode nos separar do Teu amor. Que haja, Deus, uma certeza desse sentimento aqui nesta noite, desse pertencimento, Deus, e haja cura, e haja libertação, Deus, que haja cura, que haja libertação. Cura, Deus, em nome de Jesus. Liberta no nome de Jesus. Nós oramos. Amém, amém e amém. Na
Cante, diga isso. Aumente o volume da sua voz e diga isso, diga essa oração. Você pode aplaudir ao Deus desta palavra.